Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A pandemia de Covid-19. Média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil. Jornalismo por trás das máscaras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Ferdinando. Eu sou Alessandra Oki. E eu sou Tamires Fernandes. Somos alunas do 8º termo de jornalismo da Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da Universidade do Oeste Paulista, no Oeste. E a partir de agora você ouve mais um episódio do podcast Jornalismo por trás das máscaras. Um programa que aborda as experiências e adaptações vividas pelos jornalistas prudentinos durante a pandemia da Covid-19. A nossa entrevistada de hoje é a jornalista Oslaine Silva. Ela presta serviços para o jornal O Imparcial desde o ano de 2012 e, com a intensificação da pandemia, precisou se adaptar ao home office. Uma mudança e tanto, né, Oslaine? Seja muito bem-vinda. Olá, meninas. É um prazer estar com vocês. Realmente uma mudança e tanto. E, Oslaine, conte um pouco pra gente sobre a sua formação. Eu me formei, como diz a vocês, em 2012 pela Uniesp, né? Comecei no jornalismo mesmo por conta do Imparcial, né? Já era um sonho desde criança. Na verdade, o meu desejo maior era ser policial. Mas, por falta de estatura, a segunda opção era o jornalismo, porque eu sempre gostei muito de história, de contar histórias. E o jornalismo, eu acho que, primeiro de tudo, é esse amor ao contar histórias. Histórias de pessoas, história da vida real. Então, a base de tudo foi aí. O contar histórias. Começou por isso. A minha formação foi na Uniesp e me formei em 2012. Onde você trabalha atualmente? Só no Imparcial. Entendi. Hoje nós estamos como PJ, né? Não somos mais o Imparcial. Prestamos serviços para o Imparcial, tá? Não somos mais profissionais da empresa. Prestamos serviços à empresa. Oslaine, como foi para você receber a notícia que teria que trabalhar de forma remota? Então, inicialmente, primeiro eu estava de férias, né, quando isso aconteceu. E eu fiquei com bastante medo, eu fiquei bastante assustada, porque eu sempre quis estar junto com as pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer as coisas sozinha. Longe dos outros, longe dos meus superiores, porque eu gosto de perguntar. Se eu tenho dúvida, eu quero estar ali junto para perguntar. Tanto que eu já tentei fazer cursos EAD e eu não consigo. Eu tenho que estar presencialmente. Então, inicialmente foi bem complicado, foi bem difícil. Mas depois eu fui conseguindo me adaptar. Confesso que foi bem dificultoso, eu levei um certo tempo, mas aos pouquinhos eu fui me adaptando com a ajuda dos meus amigos, da minha chefe, né, da editora-chefe. Quando eu tinha dificuldade eu perguntava, e aí ela começou a fazer várias reuniões online com a gente, então isso foi ajudando, né. Hoje a gente já nem faz tanto isso, até porque já acostumou, né? Nós já acostumamos, então esse tempo a gente investe em outras coisas. E quanto tempo você demorou para se adaptar ao home office? Uns 2 meses. Foi mais ou menos isso. Oslaine, e como que ficou o cenário assim dentro da sua casa? Você adaptou um cantinho para você trabalhar? Como que foi? Para você criar esse cenário, né? Sim, para que eu não me sentisse tão distante da redação, que para mim era a minha casa, porque era onde eu passava a maior parte do meu dia, né? Era na redação. Eu arrumei um cantinho no meu quarto, que é o local mais escuro, é o cômodo mais escuro da minha casa, porque na redação nós trabalhávamos com todas as persianas fechadas, né? Ar-condicionado ligado e com as luzes acesas. Então eu deixei o meu quarto da mesma forma. A porta do meu quarto é fechada, a cortina fechada, a luz acesa, ar-condicionado ligado,
a mesa no cantinho, com a luminária em cima. Adaptei exatamente como era a minha mesa na redação, para eu sentir como se eu estivesse ali. Hoje, eu já saio um pouquinho do meu espaço, às vezes eu vou para a sala, sabe? Às vezes eu vou para a cozinha, porque a gente vai adaptando as coisas, né? No começo, a gente seguia a regra, eu particularmente, seguia a regra certinha do meu horário de trabalho, às 5 horas seguidas de trabalho, sabe? Eu levantava, tomava meu banho, meu café, ali eu sentava e ficava, até terminar. Com o passar do tempo, a gente foi readequando isso, se adaptando, né? Então, às vezes o entrevistado falava assim, Oslane, não dá para te responder isso agora. Eu só posso te responder às 4 da tarde. Posso? Aí eu perguntava, Aline, tal entrevistado não vai poder responder isso agora. Posso parar, dar uma pausa e voltar a trabalhar em tal horário? Pode, Lane, sem problema. Então, o home office ajudou nisso, entendeu? A gente teve a possibilidade de parar o trabalho e voltar a trabalhar depois. Uma então, flexibilização, né? Total, isso foi muito bom. Sabe? Porque, por exemplo, o que a gente tinha para fazer, os deveres de casa, por exemplo, passar o tempo com o marido, a hora que ele vem almoçar, de você almoçar junto, coisa que não era possível. Então, o home office ajudou em muita coisa, sabe? Teve pontos positivos, eu diria que mais positivos do que negativos. Além dessas adaptações que você citou, quais outras que você precisou fazer durante a produção jornalística? Você pode escrever alguma? Na produção, olha, essa questão principalmente da pandemia, na questão de escrever os textos, em se tratando de falar, principalmente quando tinha um falecimento, que a gente tem que fazer óbitos, essas coisas. O cuidado ainda maior em colocar ali o assunto, em expor aquela situação. Muitas pessoas, a gente via nos noticiários, algumas matérias divulgavam números e as pessoas entendiam aquilo como sendo bom, né? Como sendo uma informação do que estava ocorrendo, do como a doença estava vitimando as pessoas. Outras já viam que nós, jornalistas, estávamos colocando as pessoas apenas como números. Então, nós tivemos que adaptar a forma de escrita, ter o cuidado, focar estritamente ainda mais nessa questão do cuidado na hora de escrever. Sabe, às vezes uma vírgula muda totalmente o sentido. Então, a gente teve que ter um cuidado ainda maior com isso. Redobrado, né? Redobrado. E muitos jornalistas, né, passaram a desempenhar mais de uma função durante esse período. Isso também mudou para você? Você chegou a desempenhar mais de uma função? Sim. Como, por exemplo? Nós viramos fotógrafos. Sempre, né? Fotógrafos. Passei a ser editora também. Cinegrafista. Passei agora para a pauta também, aos sábados agora. Um sábado eu estou na pauta, outro não. Enfim, hoje nós somos tudo. Hoje nós fazemos tudo. E foi complicado para você no começo? Como que foi esse processo? Não, eu gostei. Eu gostei porque você aprende um pouquinho de cada coisa. Então, tipo, hoje se eu saio de lá, por exemplo, eu vou saber desenvolver qualquer uma das funções, né? Antes, eu teria medo. Se eu entrasse num outro veículo, você vai fazer isso. Não, eu ia ter muito medo. Hoje não, qualquer lugar que eu for, eu vou chegar sem medo algum e tenho certeza que vou desempenhar o papel super bem, sem receio algum. Então, eu acho que foi uma coisa boa. E isso ocorreu durante a pandemia. Então, foi uma coisa boa que aconteceu pra gente. Outra coisa boa durante a pandemia foi o fato de estar em home. A gente passou a ter mais tempo para produzir as pautas, para desenvolver os assuntos.
Porque dentro da redação, a gente tinha um tempo limite para trabalhar, para entregar as pautas. Em casa, não. Por quê? Digamos assim, trabalho mais, trabalho o dia inteiro. Mas aí você para, você relaxa, você descansa, toma um café, vai lá no quintal, molha as plantas, volta. Por quê? A fonte acaba falando para você, eu não posso te responder agora, posso te responder até às 16 horas? Aí eu entrava em contato com a edição, fulano não pode responder agora, só às 16 horas. Eu vou dar uma pausa então e eu volto a trabalhar às 15h30. Entendeu? Por quê? Eu não precisava mais passar ponto, certo? Então isso, a gente começou eu particularmente, comecei a escrever textos melhores, porque eu amo escrever, né? Falei, acho que eu deveria ser escritora, escrever livros. Uma vez até um diagramador, ele queria morrer. Ele falava assim, por que você não virou escritora em vez de escrever para o jornal? Você escreve um livro. Porque eu gosto de escrever tudo sobre as fontes que estão ali, né? E isso foi uma coisa que eu consegui trabalhar mais nas minhas matérias, sabe? Porque eu acho injusto, ouvindo a fonte ali, escrever por cima sobre o assunto que ela tá falando para mim ali, o que eu tô abordando com ela. Então eu quero desenvolver, eu quero falar detalhadamente o que ela tá me passando. E com o Home eu consegui isso, sabe? Eu desenvolvo mais, eu detalho melhor o que ela tá falando para mim. Então foi uma coisa muito positiva que eu achei que o home office trouxe. E Oslaine, teve algum momento que ficou marcado para você dentro da pandemia? Não dá para marcar assim, para dizer um momento marcante, mas como eu sou muito ligada ao esporte, eu amo esportes, né? Uma das primeiras mortes que eu tive que trabalhar aqui foi de uma atleta da CEMEP, uma menina de 13 anos. A nadadora? Sim. Mariana Franklin. Eu conheci o irmão dela. Mas foi a primeira matéria que eu escrevi sobre um óbito, sobre uma morte pela Covid. E eu fiquei muito abalada, eu chorei demais. Eu entrevistando o Pepe, que é o técnico, né, da natação, eu chorava, eu não me conformava com aquilo. Então eu acho que dá pra dizer que foi um dos momentos que mais me marcaram, sim, porque foi a primeira. Uma criança, né? Sim. 13 anos. Nossa. Me doeu demais. E a maneira que a mãe dela narrou como foi, sabe? Todo o contexto, né? Sim, porque foi justo no comecinho. Então, os médicos não sabiam como lidar com aquilo ainda. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Ninguém sabia. Ninguém estava preparado para aquilo. Sim. Então, foi muito marcante. E para finalizar, quais foram as adaptações, na sua opinião, que vão continuar nesse pós-pandemia? Então, para nós, jornalistas, eu digo assim, para nós, o imparcial principalmente, nós continuaremos home office. Isso é fato. É algo que não tem volta, a gente não volta mais para a redação mesmo, isso eu tenho certeza, porque foi algo bom, tanto para a empresa quanto para nós, funcionários, né? Foi muito bom mesmo. E para os outros veículos, as outras mídias, eu já não posso dizer, né? Que eu não sei. Outra coisa que eu acho que fica, que vai ser cada vez mais crescente, é essa coisa do avanço tecnológico, né? Sim, da possibilidade que isso está trazendo, não, né? Cada vez mais as redes tecnológicas avançando. Isso é uma tendência mundial, é global isso, né? E a comunicação junto. Isso é o futuro, sim, né? E essa inovação, a comunicação vai acompanhando isso, vai mudando o formato, os meios, as formas de comunicar. A gente já vê isso hoje. Quando que a gente pensou que daria para fazer entrevista online? Sim. Né?
As reuniões hoje. Sim. Antes precisava reunir todo mundo para juntar numa sala e hoje está um no Japão, um nos Estados Unidos, um em cada parte do mundo e é possível fazer uma reunião. Sim. Né? Então, isso tudo é o futuro, né? Cada vez mais tecnológico, cada vez mais unificado, eu diria assim. Oslaine, a gente agradece a sua presença, ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho, né, sobre jornalismo e pandemia. Eu que agradeço a vocês, meninas. Você ouviu mais um episódio de Jornalismo por Trás das Máscaras, com apresentação e edição de conteúdo de Alessandra Ock, Letícia Ferdinando e Tamires Fernandes. Esse produto é a peça prática do trabalho de conclusão de curso intitulado Produção de Podcast, Adaptações do Jornalismo em Presidente Prudente durante a Pandemia. Essa produção contou com a edição eletrônica do auxiliar técnico em laboratório de rádio, Adriano Batista. A orientação e a supervisão foi da professora doutora Maria Luísa Hoffmann. Obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima. Este episódio foi gravado no dia 1º de setembro de 2022.